Tá dando? Não, queria ir. Oi, Paulinho. Tudo bem? Tá bom. Bom, então, eu e o Cláudio, a gente montou essa apresentação no ano de 2022 e fez as apresentações aí em 2023 e 2024, na sequência aí de outras discussões aqui no GF. A primeira delas foi lá em 2018, que a gente meio que trouxe pela primeira vez o agronegócio no GF, né, e mostrando os dilemas que as empresas familiares têm no agronegócio. O agronegócio aqui para nós é a produção, tá? Não é a agroindústria, né? É o produtor rural. E que é basicamente de empresas familiares, né? Principalmente de empresas familiares, né? Então, naquela primeira apresentação, a gente trouxe esse panorama geral. Na segunda, a gente começou a falar de governança e sucessão, e até com muito foco numa coisa bem própria desse contexto, que é você separar o patrimônio da operação, né? Porque a produção agropecuária tem uma base patrimonial muito forte, que são as terras, né? Então, e são dinâmicas diferentes de ativo e de operação, e a gente trouxe bastante essa discussão aqui naquela ocasião. E aí a gente percebeu que tem algumas discussões muito relevantes, que na verdade são discussões de empresas familiares como um todo, não só do agronegócio, que também são dilemas, a gente chama de trade-offs. Trade-offs é quando é uma situação que você tem que escolher um caminho ou outro caminho, não tem muito o caminho do meio, né? Então, a gente montou essa apresentação para explorar 5 trade-offs, que são de empresas familiares, mas são num contexto específico da produção agropecuária. E aí a gente acabou tendo que fazer 3 apresentações, porque isso sempre gerou muita discussão, né? Então, aqui... deixa eu só comentar aqui quais são os trade-offs, depois eu volto para nos apresentar, o Cláudio e eu. São trade-offs aí que são estratégicos, né? Que é sobre a decisão, quer dizer, sobre o que diz um negócio, né? É um foco na produção ou na rentabilização, né? Depois você tem um trade-off que é o mesmo, na verdade, mas a gente chama aqui do estratégico aplicado, porque você vê muitas vezes na trajetória dos produtores, né, dos empresários rurais, que o plano não dá certo, né? E você chega num ponto que você tem que decidir se você continua produzindo com baixa rentabilidade ou se você vai para um caminho, vamos dizer, mais rentista, né? Mais de tentar recuperar aí o resultado que poderia ter o negócio. Aí a gente tem um trade-off que tem a ver com a gestão, que tem a ver com você ter a gestão na família ou com profissionais. E esses 3 aqui a gente tratou nas 2 reuniões anteriores, né? E hoje a gente quer tratar dos últimos 2, tá? Os últimos 2 trade-off clássico aqui de investir ou distribuir dividendos, isso acontece em todas as empresas, né? Mas tem um contexto específico para empresas familiares e especialmente no agronegócio. E um trade-off que é bem societário, que é como que um sócio sai do negócio, né? Se ele sai normalmente, né, como os advogados em geral estruturam a saída de um sócio, que é venda com direito de preferência, ou se você organiza um bom direito de retirada. Então, a gente tem aqui algumas questões próprias também do nosso contexto, né? Agora, para vocês entenderem assim, né, o nosso ponto de vista, deixa eu comentar um pouco sobre nós dois, né? Eu e o Cláudio. Então, eu sou administrador de empresas e fiz uma carreira aí de uns 25 anos como executivo, né? Seja em empresa familiar ou depois em empresa de trading, de commodities, fundo de investimento que comprava terra na fronteira agrícola para investidores estrangeiros, e inclusive
Nesse trabalho foi onde eu tive contato com grandes produtores aí por todo o Brasil, basicamente esses gaúchos que foram para o Centro-Oeste ou para o Mapito, né, e que viraram os grandes empresários rurais, né, produtores do Brasil e do mundo também, né, porque as escalas que a gente tem aqui para produção você não encontra paralelo em outros países. Depois eu ainda tive uma passagem como um executivo profissional de um grupo familiar que tinha negócios agropecuários, mas também concessões, e foi aí que eu tive a minha primeira experiência como conselheiro, né? Porque esse grupo, primeiro que eu organizei, eu criei o conselho para esse grupo familiar e depois eu fui conselheiro deles em investidas deles. E aí, depois disso, eu deixei de ser executivo e de 2015 em diante me tornei conselheiro de empresas familiares, especialmente do agronegócio, não só familiares, mas principalmente familiares, e estou muito envolvido nesses processos de profissionalização, de sucessão, de discussão de estratégia de longo prazo. Então, eu tenho aí uma série de conselhos e ajudo a implementar as mudanças, né, que são discutidas e que são propostas no conselho. Então, isso deu bastante, vamos dizer, exposição a todos esses dilemas aqui que a gente vai discutir hoje, né? Cláudio, você quer se apresentar? Bom, deixa eu me apresentar rapidamente. Antes, eu ia fazer um disclaimer, né, que, na verdade, essa apresentação, essa síntese, foi construída com muito brilhantismo pelo Fernando, pelo Nando, né? Na verdade, eu, ao longo dos últimos 10 anos, tive a oportunidade de interagir muito com o Fernando em diferentes contextos, né? E esses trade-offs, né, que foram trazidos aqui foram objetos de vários debates, né, vários almoços aí em que a gente teve a oportunidade de discutir isso. Então, eu me coloco aqui nesse debate, tenho sido muito mais um sparring do Fernando, né, e debater isso com ele, do que propriamente ter sido o construtor, né, da essência desse debate. Mas participei, né, por meio desses debates, da construção desse mindset também. Eu sou professor do Departamento de Administração da FEA, na USP. A USP tem, a FEA tem como parte, né, da sua extensão voltada ao mercado, tem uma relação orgânica com a Fundação Instituto de Administração, a FIA, né, pela qual nós, acadêmicos, professores, temos a oportunidade de empreender, de ter a relação com o mercado, por meio de programas, cursos, consultorias, pesquisas aplicadas, é a nossa forma de se relacionar com o mercado. Na minha trajetória acadêmica e profissional, eu tive duas vertentes, né? A vertente da governança e do agronegócio. Eu sou agrônomo de formação, me formei pela Exalc, na USP, depois motivado por um programa de pesquisa que foi criado na FEA, o PENSA, na qual o Marcos, inclusive aqui da casa, do INSPER, foi um dos primeiros participantes. Eu passei para a atividade acadêmica, desenvolvi meu processo de mestrado e doutorado dentro da FEA, ligado a esse programa criado por dois professores bem conhecidos no universo do agro, Décio Zilberstein e a Elizabeth Farinha. Então, foi aí que eu pude evoluir a minha trajetória acadêmica dentro do universo do agronegócio e, mais especificamente, nos últimos anos, tratando do tema da governança, né, de uma forma geral, mas, obviamente, que o cachimbo entorta mais para o universo do agro, que é onde eu tenho um background mais relevante, né? Então, esses debates nossos aqui, né, espero que tragam aí algumas, talvez mais perguntas do que respostas, na verdade, mas perguntas que são passíveis de serem aprofundadas, pesquisadas, implementadas, testadas, enfim. Um debate desses trade-offs que certamente não vai ter o certo ou o errado, né, mas vai ter um contexto bem rico aqui para essa discussão. Então, eu vou opinando aqui a condução do debate. Bom, então eu comentei aqui rapidamente o que são os trade-offs e nós vamos falar do 4 e do 5 hoje, né? A apresentação
Eu queria passar, alguns de vocês, os que vieram nas outras apresentações, já viram esses filmes, mas é sempre bom ver, porque eles são muito bem feitos, né? Eles são muito bem feitos e os atores são ótimos, né? Eu até vou tentar projetar na versão original em inglês, que é bem melhor, mas a outra vez a gente teve problemas com a internet aqui, e se tiver problemas, eu tenho uma versão que está em português, está dublada, a gente vai perder bastante, porque é o Danny DeVito e tal, mas é melhor do que ficar com as interrupções, tá? E por que eu quero passar essa apresentação, né, de novo? Porque ela dá uma coisa que a gente chama aqui entre nós, né, da visão A e da visão B, porque o trade-off é como se fosse sempre assim, uma visão A e uma visão B para cada assunto. Que, vamos dizer, tem uma visão que é mais do propósito do negócio, né, do mercado, do consumidor, ou da tradição, né, e isso, empresa familiar é uma coisa importante, e tem uma visão que é mais financeira, né, da mesma situação. Os trade-offs são meio estruturados em cima dessa ideia. Então, a gente, nessa apresentação, depois, né, de ver os filmes, que são dois discursos que eu vou comentar o que são, a gente vai falar, né, para cada trade-off, né, o que é o dilema e o que é, vamos dizer, a visão A e a visão B, né, a alternativa que existe para cada dilema, para cada trade-off, como que o contexto, né, acontece no agro, e aí a gente vai analisar prós e contras de uma opção e da outra opção, né? E a ideia aqui não é concluir, é melhor o caminho A ou melhor o caminho B, é principalmente para ter um material de reflexão de todos e cada um possa pensar, né, para si, para o seu contexto, ou nos casos onde está envolvido, o que faz mais sentido, né? É muito mais para promover reflexão. Então, para isso, né, a gente pode ir falando ao longo, né, das apresentações, ou deixar para o final, mas, como o Cláudio disse, ele meio que faz um contraponto, né, comigo, até porque a gente tem diferenças, assim, algumas diferenças de entendimento de situações, então, nas nossas discussões... Concorda em 70%. Nas nossas discussões já tem isso sempre, né? E com vocês, né? A participação de vocês é super importante, né? Então, deixa eu tentar aqui projetar primeiro na versão original. Então, isso aqui, e depois vocês vão receber esse material, e isso aqui é muito bom, tá? É de um filme que chama Com o Dinheiro dos Outros, né? No final dos anos 90, e que era ao final dos anos 80, na verdade, e que era um momento lá nos Estados Unidos que tinha muito os leverage buyout, né? Aquelas situações em que você tinha empresas com bons ativos, que tinham muito valor de ativo, mas estava com valor baixo na bolsa, e aí, né, o mercado financeiro, Wall Street, percebia isso e comprava as empresas, o controle para depois, vamos dizer, para retalhar a empresa, para vender os ativos e para fazer um retorno dessa forma, né, ao invés de continuar operando. Então, aqui é uma história de uma empresa lá, acho que de Rhode Island, se não me engano, né, uma empresa super antiga de fios e cabos, que está lá na segunda geração. Esse aqui é o representante da segunda geração, né? Ele já tem bastante idade, e então e aí o cara de Wall Street, que é o Danny DeVito, começa a comprar as ações, né, dessa empresa, até chegar no ponto que ele pode propor para a assembleia, né, dos acionistas a troca do chairman, né, que pode aí mover um processo para fazer esse projeto, né, de abrir o capital não, de vender os ativos da empresa, de acabar com o negócio e fazer um lucro vendendo os ativos da empresa. Então, os dois discursos que a gente vai colocar aqui são o discurso do chairman, né, que estava lá já, da família, há muitos anos, né, defendendo a permanência do negócio da empresa, e depois a gente tem o discurso do cara de Wall Street, que vai defender a outra possibilidade, tá? Então, vamos ver se isso dá para passar. Eu acho que a gente tem que ser nada, né?
Tipo, como é que eu faço aqui? Aqui. Então, agora é a resposta do Garfield.
Bom, então, até para os que chegaram depois, né? Aqui a gente apresentou dois filmes, dois trechos de um discurso desse filme do Com o Dinheiro dos Outros, e que mostram duas visões, né, sobre um negócio, sobre o propósito de um negócio, né, um propósito mais ligado, vamos dizer, ao negócio em si, ao mercado, ao produto, ao consumidor, à tradição, né, e até a importância para a comunidade, para os funcionários, e uma outra visão mais financeira, que foi essa aqui do Danny DeVito no final. E isso, né, também falando para os que chegaram depois, é para caracterizar aqui o que a gente vai chamar de uma visão A e uma visão B, né, para poder falar dos trade-offs, de alguns dilemas de empresas familiares, mas aqui a gente vai ter um foco bastante no agronegócio, o agronegócio como produção agropecuária, tá? Só para também quem chegou depois poder entender, esses são basicamente os 5 trade-offs que a gente está cobrindo nessa sequência de apresentações, essa é a terceira e última, né? Na primeira, a gente acabou conseguindo falar só sobre, vamos dizer, esse dilema de focar na produção versus na rentabilização, que é muito parecido com isso que estava aí nos discursos, né? O segundo é a mesma coisa, mas, assim, é uma confirmação dessa decisão, né, de você focar na produção ou no propósito, vamos dizer, mais concreto do negócio versus o propósito financeiro do negócio, né? Aí, nesse dia também, a gente acabou falando sobre o trade-off entre você manter a empresa com a gestão na família ou profissionalizando, tá? E hoje a gente vai falar, então, sobre a questão de investimentos versus dividendos e sobre como sair do negócio, as diferentes possibilidades para sair do negócio. E, então, eu peço que vocês, conforme queiram, vão interrompendo. Aqui a ideia é principalmente a reflexão de todo mundo, né, agora e depois, e o debate, tá? Então, esse trade-off, né, de investir versus distribuir dividendos, né, inclusive para viabilizar projetos pessoais de sócios. Isso é uma coisa que eu acho que é particularmente importante em empresas familiares, né? Porque as empresas familiares são detidas por pessoas que têm projetos pessoais, né? Em geral, também é um contexto de que é difícil sair da sociedade. Isso vai ser um pouco o tema do próximo trade-off, né? Porque quando é uma empresa aberta, você tem ações, você vende as ações e faz dinheiro e toca a sua vida, né? Mas numa empresa familiar, em geral, você está preso. Então, a maneira de você eventualmente viabilizar projetos pessoais, ela está ligada a você ter dividendos, né? E isso acontece cada vez assim com maior intensidade, esse dilema, conforme as gerações se sucedem, né? Porque na primeira geração, quando é um empreendedor, ele está lá e ele está investindo, né? Não tem, o projeto pessoal dele é o negócio, né? Na segunda geração, em geral, você já, eventualmente, todo mundo está envolvido com o negócio e ainda tem essa cabeça, mas já pode ser que tenha alguns que tenham outras ideias de projetos pessoais, né? E na terceira geração, isso vai ficando cada vez mais crítico, né? Então, o trade-off que vale para todas as empresas familiares, né? É o dilema clássico que ocorre entre sócios, especialmente quando alguns são mais ligados à operação e outros são mais, vamos dizer, apenas capitalistas, apenas sócios, né? E isso gera preferências distintas quanto vamos dizer, ao crescimento, né? Ao resultado que está associado a ganhos patrimoniais, né? Porque quando você continua investindo numa operação, em geral, você vai crescendo, isso gera um ganho patrimonial, não um ganho
financeiro para o sócio, ou, né, a disponibilidade de caixa, né, para o sócio, né, que permite, então, bancar portfólios e projetos pessoais, né? E aqui, portfólios, né? Quer dizer, você pode ter um sócio de uma empresa que fala, não, olha, eu acho que é muito risco eu ter o capital alocado só nesse negócio, né? E quero ter o meu portfólio pessoal de investimentos, é um desejo totalmente legítimo, né? Ou projetos pessoais, né? Quero fazer um outro negócio com o capital que eu tenho, né? E pode ser apenas o de consumo, né? Assim, acho que assim, existe uma visão, né? Que é quase que feio você falar isso, mas por que não, né? Isso é uma coisa que a gente enfrenta muito na discussão com as empresas familiares, né? Esse é um desejo legítimo de consumo, né? É o tal do aproveitar a vida, né? E depois muita gente fala, não, você trabalha para viver ou vive para trabalhar, né? Então isso tem um pouco essa conotação aqui, ela é legítima, né? Esse problema, esse conflito, né, de investimento versus dividendo, ele fica mais crítico quando a rentabilidade do capital ela não é autossuficiente para justificar o risco que tem aquele capital, né? Então, e o risco vem de uma iliquidez, né, muitas vezes, e vem do próprio, vamos dizer, a própria perspectiva de que não vai gerar resultados, né? E fica muito crítica quando você não consegue nem atingir o custo de oportunidade. E isso é um conceito muito central para nós, né? É um conceito muito central para mim também, em vários conselhos onde eu estou. Né? Até para fazer um comentário sobre isso. Quer dizer, nesses conselhos, muitas vezes eu chego lá e pode ser que não tenha muita informação, né, sobre resultados passados ou perspectivas futuras, e a gente tem que começar a entender o que é o contexto financeiro, né, econômico-financeiro. E aí chega uma hora que você consegue apurar o resultado e falar, bom, isso aqui aparentemente está gerando tanto resultado, né? E aí a gente sempre pergunta, quanto deveria gerar de resultado, né? Eu tenho muito foco no agronegócio, então para mim é muito simples, né? Porque o agronegócio são as terras e a operação, né? Então é o ativo terra e os ativos operacionais. E aí a conta simples é assim, a terra ela pode ser arrendada, né? E isso gera um custo de oportunidades da terra. E os ativos operacionais, né, os equipamentos, o rebanho ou os próprios estoques agrícolas, isso tudo vira dinheiro facilmente. Esse dinheiro aplicado no banco, lá, por exemplo, a uma taxa real de 5%, 6%, que é uma taxa que no Brasil é fácil de conseguir, né, pelos títulos públicos, gera também o custo de oportunidade desse capital. Você junta os dois, você tem esse custo de oportunidade total. Então, nos conselhos, né, a gente sempre vai olhar e falar, bom, eu consigo gerar aqui esses milhões, né, com arrendamento e com vamos dizer, o rendimento financeiro desse capital de giro, né? Então, o nosso plano de negócio, o projeto que a gente vai discutir aqui, tem que ser uma coisa que vá além desse resultado, né? E quando você está aquém desse resultado, é muito normal que os sócios, né, especialmente os não operadores, né, os que não estão lá com o propósito, porque é o que eles querem estar fazendo, de falar, não, mas espera aí, esse capital está mal alocado, eu aloco melhor fora daqui. Então, esse problema fica crítico quando você está nessa situação de baixa rentabilidade, né? Agora, como é que é isso tudo no agro, né? Ou na produção agropecuária? É um segmento que tem muitas oportunidades de investimento, porque ele tem essa característica, né, de que o mercado é ilimitado no agro, né, normalmente, para os grandes produtos, para as commodities, né. Tudo bem, se você estiver falando de uma coisa muito específica, vamos dizer, você está falando de orgânicos, aí o mercado é limitado, né, mas você está falando de soja, milho, algodão, pecuária, café, né, o que for, sempre um mercado ilimitado. Você sempre pode crescer o quanto você quiser, né? O quanto você puder. E quanto mais você crescer, normalmente, você vai melhorar o resultado, porque é um negócio de escala, é um negócio que, o quanto menor for o seu custo, né, médio de produção, em relação ao custo médio de todo mundo, se você conseguir trabalhar abaixo do custo médio de todo mundo, você certamente vai sobreviver, vai ganhar dinheiro. Então, ele tem muito incentivo ao investimento em escala, né? E ele tem também uma cultura bem própria do agro, para quem conhece aqui, que
você investe no setor, você não investe fora do setor, né? Então, esse desejo de diversificação de investimento no agro, ele é muito limitado para fora do setor. Muitas vezes, a diversificação é dentro do setor e até de uma maneira que eu muitas vezes considero arriscada, que é verticalizando, né? Então, você começa a querer processar os seus produtos, né? Tudo bem, tem algumas diversificações que são boas, a regional, por exemplo, né? Geográfica, porque você reduz o risco climático, por exemplo, né? Mas existe uma tendência muito a querer investir dentro do setor, né? E existe uma ideia, né, também uma cultura, né, de um investimento, vamos dizer, de um coletivismo, né, para usar esse termo, versus um individualismo, no sentido de que cada um poderia, vamos dizer, ir atrás dos seus projetos pessoais, né? No agro é muito comum que nós somos do setor, nós somos agro, a gente investe junto, até porque também empresa familiar, tem uma história, tem uma continuidade, então existe uma pressão nesse sentido. Então, olhando aqui para prós e contras, né? Então, a opção A, né, que é a opção de você buscar, né, você investir no setor, investir no negócio, né, e acaba tendo ganhos patrimoniais, principalmente. E que eu associo, então, ao que nos filminhos aqui que a gente viu, seria a visão A, né? Que é a visão mais ligada ao propósito do negócio, a essa coisa mais concreta, não está tão focada no financeiro. Mas tem vários prós aqui que a gente tem que considerar, né? Assim, você domina um negócio, né? Se você chegou lá e está gerando resultado, você domina um setor que pode gerar um ótimo resultado. A gente viu isso muito nos últimos anos, né? Quando os juros caíram, os juros, né, Selic e CDI caiu para 2%, e com a pandemia, né, a gente viu um interesse enorme pelo agro. Muita gente quis entrar no agro, né? Porque os preços subiram muito do agro. E você percebia que no agro você alocava capital e para ter retornos aí de 20%, 30%, 40% ao ano, né? E o CDI estava pagando 12%, ou vamos dizer, mesmo que estivesse pagando 5%, ou hoje paga 12% ou 11%, né? Então, era uma rentabilidade do capital, mas isso era para quem estava no setor, né? E tinha a plataforma de produção lá e a condição de expandir, né? E o conhecimento. Então, de fato, tem esse pró aqui, né? Se você domina um setor que tem uma boa perspectiva de rentabilidade, você tem essa oportunidade de rentabilizar muito o investimento, né? E isso é meio cíclico no agro. A gente vê, por exemplo, que hoje, né, a laranja, por exemplo, a laranja está espetacular, né? O preço da tonelada de suco de laranja, que é normalmente $1.500 por tonelada lá fora, hoje está em 6.000. Então, você tem, para quem produz laranja, uma margem de 50%, 60%. Então, todo mundo quer possivelmente entrar na produção de laranja. Só que vai demorar, se começar a plantar agora, vai demorar 4 anos. Então, quem está no setor tem aí 3 anos garantidos, né, de alta rentabilidade, né? Então, tem essa coisa cíclica que é muito importante. E alguns anos atrás estava ao contrário. Ao contrário, né? E esse é o problema. Inclusive da laranja, que é uma cultura permanente, como é o café, por exemplo, você está amarrado lá, e se vem uma fase ruim, você não tem jeito, né? E aí muita gente fala, bom, então eu vou sair desse negócio, eu arranca tudo, né? E depois vem a fase boa e você perde o rumo, né? Não aconteceu a mesma coisa? Eu vejo o algodão, ele tem, mas ele é menos cíclico, e o algodão ele tem uma coisa interessante, ele é um dos produtos mais rediáveis para frente, né? Então você consegue travar preços do ano que vem até de 2 anos depois. E o algodão é um produto cada vez mais para grandes produtores muito tecnificados. Então, é um produto assim, para gente grande, gente bem experiente. Eu vejo menos volatilidade no algodão. E ele é uma cultura anual, né? Então, subiu muito no ano passado, e aí todo mundo começou a querer plantar algodão agora. Ele subiu pontualmente, né? Mais no mercado spot do que no futuro. Não deu para capturar isso nos futuros, né? Ele teve um momento mais para trás que deu oportunidades maiores. Mas ele teve alguns desbalanceamentos, né, de oferta e demanda, que geraram, para quem tinha estoque de algodão para vender no spot, isso pode ter gerado bastante resultado.
Mas entrar no setor é difícil, é muito capital intensivo e muito complexo, né? Então, não é um setor que as pessoas entram e saem. Tem uma decisão tática. Isso aconteceu no ano passado. Como teve o El Niño, as chuvas atrasaram, e normalmente, por exemplo, no Mato Grosso, o pessoal produziria soja no começo da safra, por exemplo, outubro, né? E aí a chuva atrasou, e quando começou já lá em novembro, dezembro, era tarde demais, e alguns falaram, bom, então não vou produzir soja, vou produzir algodão e planto em janeiro, e isso salvou muita gente, né? Em geral, o problema que a gente está vendo aqui agora é mais com quem é da soja, plantou cedo, teve baixa produtividade, isso foi como se o algodão foi usado taticamente para resolver um problema temporário. Bom, e a outra coisa é aquilo que eu já comentei, quer dizer, o investimento, né, na produção, ele gera, né, essa expansão, esse aumento de escala, né, que é muito benéfico na produção de commodities, né? Ele aumenta a competitividade do produtor, né? Aumenta o poder de barganha do produtor, né? Ele consegue negociar melhor os insumos e a produção. E ele também tem outros efeitos secundários, né? Você consegue obter crédito melhor com os bancos, se você é maior, né? Quanto maior você é, mais o banco tem interesse de fazer negócio com você. E reter talentos, essa é outra dimensão super importante, que muitas vezes é ignorada, né? Uma empresa em expansão, ela consegue reter talentos. Uma empresa estagnada, não, porque as pessoas não têm perspectiva de estar lá ou continuar lá, preferem ir para uma outra empresa mais dinâmica, né? E, por fim, quando você investe bastante, você começa a poder diversificar, né, numa diversificação saudável, né, ter outros produtos, né, trabalhar em outras regiões e, eventualmente, até ir para outros negócios, vamos dizer, paralelos, né, e não ter tudo concentrado lá, o tal de todos os ovos na mesma cesta, né. Bom, quais são contras que teria nessa opção, né? Existe, e a gente vê muito isso, e é muito típico do produtor, investimentos de baixo retorno, né? Um caso típico é trocar máquina, né? Tem máquinas caríssimas hoje, colhedeiras, e cada vez mais tem coisas de tecnologia, drone, com sensores e piloto automático, e não sei o quê, e o produtor se encanta com isso e começa a gastar muito dinheiro com isso a gente vê, é muito comum. Isso, às vezes, também gera uma complexidade na produção, porque quando você traz novas tecnologias, você tem que aprender a lidar com aquilo, os operadores têm que aprender, e começa a ficar tudo muito mais complexo. Isso é um custo que vem assim, de uma maneira um pouco mais escondida, né? E gera também, muitas vezes, uma perda de foco, né? Você começa a lidar com tantas coisas, tantos investimentos, que você não foca no principal. Você pode ficar com um capital muito imobilizado, né? Perder liquidez e perder a mobilidade. E, principalmente, você pode gerar uma insatisfação crescente dos sócios não operadores. Essa é a ideia original, né, que a gente comentou aqui, né, porque isso bloqueia projetos pessoais. Então, a gente vê que na segunda geração isso já começa, na terceira geração isso fica muito forte, talvez na quarta geração isso é tão forte que é raríssimo a gente ver empresas que chegam na quarta geração, né? E ele fomenta também, né, esse coletivismo, né, talvez um excesso de coletivismo, e eu tenho chamado isso de a ditadura do legado, né? Aqui no GF a gente fala muito sobre legado o tempo todo, né, de várias formas, e tudo bem, é um valor, né? Na empresa familiar o patrimônio veio lá de trás, teve um empreendedor, e a coisa veio adiante, então tem uma missão da família de preservar o legado, isso tudo é muito bacana, mas às vezes vira uma ditadura, né? Vira uma obrigação, tem que fazer isso, né? E às vezes até, tem um lado até um pouco psicológico nisso, assim, que você não dá alternativa para as pessoas pensarem em outra coisa para a vida, né? Isso se materializa muitas vezes através dos investimentos, né? Essa obrigação de investir no negócio, de fazer o negócio sempre crescer. Bom, nos contra, na opção B, de uma certa maneira, né, é tudo que está no reverso da opção A, né, o que é um pró lá acaba sendo um contra na opção B, né, a opção B é a opção que você
que você disponibiliza o caixa, né? Que você tira dinheiro da empresa, do negócio, dinheiro que foi gerado, né? Distribui entre os sócios, até para que eles possam ter os seus portfólios, ter os seus projetos pessoais. Não quer dizer necessariamente que você inviabiliza investimento. Ele vai acabar te obrigando a fazer investimento com capital de terceiros, né? Com financiamento, que pode ser uma coisa muito saudável, né? Mas, enfim, tudo que está lá como pró e contra, aqui é contra e pró, mas aqui eu estou falando de outros prós e contras. Uma pergunta, no B é dividendo, só dividendo? No B, basicamente, tirar o dinheiro como dividendos, né? Porque você pode tirar dinheiro de uma empresa como dividendos, ou você pode tirar como uma redução de capital, né? Mas aí você está efetivamente reduzindo o negócio. Agora, o dividendo você está distribuindo o que foi gerado, né? Bom, o que são os prós, né, dessa visão, vamos dizer, mais financeira da coisa, né? Por isso que eu associo a visão B do filminho lá, né, que seria meio que a do Danny DeVito, né? É você acabar focando no custo de oportunidade que eu mencionei, né? Você incorporar essa visão econômico-financeira, ter benchmarks econômico-financeiros, né? Para você ter essa noção, bom, eu deveria gerar um resultado real, sei lá, de 10% ao ano com esse patrimônio que eu tenho, né? Porque para gerar 5% ao ano, acima da inflação, eu compro um título público que paga inflação mais 6% ao ano. Então, se eu estou tomando risco, eu estou imobilizando capital, tenho liquidez, tenho uma série de problemas, quanto que eu preciso ter de retorno, né? Então, quando você tira o dinheiro da empresa, todo mundo fica muito mais atento à questão financeira, incorpora a ideia do custo de oportunidade, dos benchmarks, né? E começa a entender risco-retorno. Isso é uma coisa que eu acho muito saudável para as empresas familiares incorporem essa visão, né? Acho que isso aqui é a verdadeira cultura de resultado, porque, né, se você fizer uma pesquisa com qualquer empresário, você tem foco em resultado, tem uma cultura de resultado, todo mundo vai falar que tem, né? Nunca ninguém vai falar que não tem. Mas a verdadeira cultura de resultado, que eu entendo, é você pensar em risco-retorno, né? E aí, quando você tira recursos, né, dessa maneira, você efetivamente pode implantar uma estratégia de gestão de portfólio, né? Quer dizer, de você analisar o seu negócio, não, eu sou um produtor rural, não. Eu sou o gestor de um portfólio de ativos rurais, que tem terra, que tem outros ativos, né? E que poderia alocar o capital de uma outra forma, né? Então, uma visão de longo prazo de gestão de portfólio. E aqui eu faço referência a isso que eu chamo, às vezes, né, da era de ouro que a gente está vivendo no agronegócio, na produção, né? E para quem acompanha esse setor faz tempo, claramente, dos anos 90, especialmente 2000 para cá, isso mudou muito, né? Até, sei lá, os anos 80, sempre foi um setor muito atrasado, um setor de baixa rentabilidade, um setor que ninguém dava muita bola, né? A Faria Lima não estava nem aí com o agronegócio naquela época, nem era Faria Lima, acho que era paulista naquela época, mas isso começou nos anos 2000. Isso está muito ligado à Ásia, muito ligado à China, está muito ligado a uma demanda crescente de matéria-prima. E o Brasil é o grande produtor, é o tal do produtor marginal do mundo, né? O produtor que gera a produção adicional. E isso ainda vai por alguns anos, né? Assim, eu imagino que vá por pelo menos mais 10 anos, mas eu imagino que vai ter um momento lá na frente que a gente vai olhar para trás e vai falar, olha, teve uma era de ouro aqui do agronegócio, né? Que foi dos anos 90, 2000 até, sei lá, 2030, 2035. Eu acho que isso vai acontecer porque você não vai ter uma demanda com essa velocidade crescente, né, de aumento que a gente vê nessas últimas décadas, né? Isso dá muita discussão, né? A gente deveria até fazer mais seminários sobre isso, mas é uma possibilidade, né? E se for uma possibilidade, então as empresas do agronegócio, os produtores, né, os que cresceram muito e cresceram muito patrimonialmente, eles têm que pensar, se tem uma cabeça, né, de viés econômico-financeiro, tem que pensar em sair do negócio, em diversificar o negócio,
em gerir esse portfólio de capital, né? E tem até, vamos dizer, aspectos jurisdicionais que é assim, Brasil, né? Brasil com todas as questões que tem aqui, políticas, né? Pode haver uma tendência ao intervencionismo. Por exemplo, Argentina. A Argentina seria um lugar fantástico para a produção agropecuária, né? Terra boa, clima bom, logística perfeita, né? Acesso ao mar, né? Para poder fazer os embarques. E, no entanto, é uma tragédia, né? Em termos de evolução da agropecuária lá. Por quê? Um governo extremamente intervencionista, que teve, né? Que confiscou e colocou impostos, né? Quase um confisco da produção. Então, você tem riscos jurisdicionais. Então, né, na gestão de portfólio, você tem que pensar também em questões jurisdicionais, né? Investir em outros lugares. Isso você consegue com um recurso, né? Sim, você tem que fazer a liquidez e fazer o portfólio em outro lugar também. Bom, ele também, essa visão, ela promove aqui uma pressão para maximizar o retorno do investimento. Você vai alocar capital, quer dizer, você não vai distribuir, você vai investir, você tem que convencer os acionistas que é a melhor alocação que você tem para aquele capital, né? Não, isso aqui vai render 15% ao ano, 20% ao ano, então vale a pena alocar o capital, né? E convence os acionistas, os outros sócios, que é melhor isso do que distribuir o dividendo. É muito saudável, né? E você mantém os canais de funding abertos, né? Porque você é pressionado a ir buscar dinheiro de terceiros, a ir buscar dinheiro no mercado. E eu sempre acho extremamente saudável você estar conectado com o mercado financeiro, você ter sempre uma alavancagem mínima, né? Saudável, em boas taxas, né? Porque se você fala, não, eu só trabalho com capital próprio, né? Não preciso de banco. Bom, se um dia você precisar, você vai ter muita dificuldade de conseguir, porque você está desconectado do mercado. O banco vai olhar e falar, bom, você nunca precisou, nunca me procurou, agora você quer, então tem alguma coisa aí que eu preciso prestar atenção. Então, melhor deixar os canais abertos. Qual que é o risco que existe nessa opção B, né? Você pode, eventualmente, fomentar um individualismo excessivo, que é o meu projeto pessoal, o meu portfólio pessoal, e isso vai um pouco na direção contrária da sociedade, né, de fazer as coisas em conjunto com os outros, né? Pode atrapalhar. E pode gerar, como até uma consequência disso, uma maior propensão à liquidação, né? Se você perde vínculos, né, com o negócio e perde vínculos com os sócios, porque teu projeto pessoal, você sempre acha que você tem uma alternativa melhor fora do negócio do que no negócio, né? Então você quer dividendos para fazer os seus. Você fala, bom, então por que não liquidar de uma vez e cada um sair do seu caminho, né? Que é um tema muito importante nessa discussão toda de empresas familiares, né? Você pode perder um propósito comum, né? O primeiro discurso lá do filme vai totalmente na direção oposta disso, né? De falar, olha, nós estamos aqui há décadas, tem a comunidade, então tem esse propósito, o discurso de você manter, né, se manter, e não o de você poder sair. Tá? Então, basicamente, acho que essa é a visão para esse trade-off aí sobre investimentos e dividendos, mas então, Cláudio, seus contrapontos aí. Na verdade, não são contrapontos totalmente, pelo contrário, né? Eu acho que a essência do que o mundo coloca tem toda uma fundação, e como ele falou, os trade-offs, né, das situações de decisão de um lado e do outro, e talvez aí algumas decisões que possam ser uma linha ou um B-linha, né? Quer dizer, talvez a gente possa ter decisões não polares, né, dentro desse contexto. Agora, tem alguns pressupostos, né, do racional que o mundo coloca aqui. Um deles é que a gente não está falando de uma empresa de dono, né, da primeira geração, do fundador, aquele que tem o controle total do negócio. Já né, um ambiente onde você tem sócios, né, que não se escolheram como sócios, né, porque são herdeiros, podem ter relações afetivas muito, muito positivas, mas que têm visões diferentes do custo de oportunidade do capital, né, do qual ele é sócio. Podem pensar diferente, alguns com longo prazo, uma perspectiva de curto prazo, outros com mais aversão a risco, menos aversão ao risco, ou seja,
é natural, né, que os sócios que não se escolheram como sócios tenham essas diferenças. Talvez um ponto, né, a enfatizar a importância, né, talvez reforce a importância de que na geração do dono, na geração do sócio majoritário, se startar, né, um processo sucessório que contemple esses dilemas, né, para que a família possa evoluir, os herdeiros possam evoluir, como conciliar os interesses individuais, a liberdade individual de cada um, né, que será um dia investidor sócio desse negócio, com o coletivo do interesse da família. Quer dizer, será que existem pontos de consenso, né, em que a família pode projetar uma perspectiva de um negócio com uma visão de longo prazo? Se não existiu consenso, existe consentimento de algumas partes? Olha, estou muito de acordo aqui com a evolução do plano, né, de investimento da família, para a gente ter menos dividendos, né, distribuídos, mas eu consinto, né, por um determinado período, eu consinto que, né, a gente vai seguir junto desta forma, né? Eu entendo, eu entendo, Bruno, também, que as decisões polares muitas vezes podem trazer marcas muito fortes, né? Tanto na família como no negócio. Decisões podem ser erradas, que podem levar o negócio a uma trajetória negativa, como também do lado da família, né? Os laços afetivos, as relações familiares que podem ficar rompidas ou de alguma forma machucadas, né? E causar problemas dentro da família empresária. O nirvana, o mundo ideal, é aquele do deep pockets and warm hearts, né? Quer dizer, como é que você chega num consenso, né? Num equilíbrio em que você possa avançar nesse quadrante. Um outro ponto que eu acho que faz parte desse pressuposto, a gente já discutiu isso, a gente não tem 100% de acordo, mas eu vejo que isso está muito no racional do produtor, da cadeia da proteína, né, do produtor de grãos, o exemplo que o Nando trouxe, né, dos sulistas, né, que foram, né, com base na evolução tecnológica, avançaram para áreas de cerrado, do centro-oeste, né, com uma mão na frente, outra atrás, muito pouco a perder, né, e construíram mega empreendimentos muito bem sucedidos, né, e agora estão num processo de estabilização e as novas gerações entrando, né, na dinâmica do processo. Acho que esse se a gente colocar o persona, né, caracterizado aqui pelo que o Nando coloca, é muito essa figura. Agora, existem situações, e você também tocou nisso, né, quando você falou da laranja, o Aldini comentou também, quer dizer, em que essas decisões, e você olhar o custo de oportunidade, você está olhando esse custo de oportunidade com qual horizonte temporal? Né? Porque você já teve um sunk cost lá, né? O custo irremediável de você ter colocado já aquela cultura que vai durar 20 anos, né? O café, a laranja, até a cana hoje, né? Que é uma cultura semi-perene, no passado eram 3 anos, hoje são 7, quer dizer, um investimento que você vai ter que... E aí essa pivotada, né? Essa mudança, ou muitas vezes o balanço entre dividir dividendos num ano de fartura para os interesses pessoais, pode comprometer, né, essa atividade lá no momento de baixa de preço. A empresa não tem um colchão, não tem um caixa investido para dar conta de períodos negativos. Ou então tem investido de forma errada, como o Nando colocou, né? Imobiliza mais ainda, é uma cultura tradicional dentro do universo do agro, essa visão patrimonialista, né? O produtor rural, tipicamente, né, quando, em momentos de bonança, a primeira coisa que ele pensa não é diversificar em outros setores, como o Nando falou.
né, comprar mais terra. Ele vai lá para a cerca do vizinho e fica ali, né? Quando que eu vou conseguir, né, incorporar essa terra? E o outro está pensando a mesma coisa, né? E aí compra máquinas, aí faz todo um investimento, fica com caixa, né, em dificuldade, e aí, no momento de dificuldade, como o que a gente está passando hoje, né, vai pedir RJ. Né? E aí a Roberta tem que... quer dizer, aí é má gestão e má governança, de fato. Né? Quer dizer, eu acho que vai além da discussão do distribuir dividendos versus investir. Quer dizer, investiu mal ou distribuiu dividendos mal, né? Quando não deveria ter feito isso. Então, eu acho que tem essas nuances aí que eu queria colocar, né, em cima dos pontos que o Nando colocou. Tem um outro ponto que a gente sempre traz aqui no nosso debate também, um elemento que no agro é muito, talvez mais presente do que em outros setores, que é essa relação afetiva, né, o lado A lá, né, o exemplo A, é uma relação afetiva muito forte das famílias empresárias do agro com o negócio, né, porque em muitos casos, em muitas situações, a vida social da família se confunde com o escritório do negócio. Né? Os filhos cresceram lá, os netos estão lá, quer dizer, o universo rural passa a ser também o ambiente de encontro, né, de relações sociais, né, daquela família empresária. Né? E isso terá mais efeitos, eu acho, no outro trade-off que o Nando vai comentar, a gente pode voltar a discutir esse ponto, mas né, especificamente no trade-off 4, né, eu acho que o Nando coloca perfeitamente, né, essas visões polares das decisões, e eu acho que isso serve como reflexão, não para que seja tudo na decisão A ou na decisão B, é como a gente escolhe dentro desse contínuo, né, algo que possa conciliar, né, os interesses da família, né, individuais dos membros da família e essencialmente do negócio, né, da atividade do negócio. E quando não existir isso, a opção de liquidar é uma opção, porque vai entrar né, outro empreendedor, outro empresário, outra família empresária, né, que não vai existir vácuo, né, do ponto de vista de malefícios para a sociedade, né, porque alguém vai assumir o controle daquele negócio. Então, são opções que podem ser colocadas na mesa, dependendo muito literalmente, né, Nando? Cada caso é um caso especificamente, tem que se mergulhar nele, né, mas esses condicionantes colocados aqui fazem parte desse essencial desse processo. Legal. Deixa eu só... Deixa eu Moura fazer a pergunta. Para aquelas famílias onde têm sucesso, a violência familiar... Você pode falar um pouquinho mais alto, por favor, senão não... Para aquelas famílias que têm um sucesso em todo esse processo de governança familiar, têm um sucesso na parte de resultado, só que vai chegar a geração onde não vai ter a moeda para todos, vamos dizer assim. O crescimento ele vai estar limitado, porque ele nunca, talvez por algum inconveniente, ele não conseguiu a escala que vai conseguir ter moedas para todos da família. No longo prazo, não vai haver uma grande concentração, seja uma grande concentração em famílias ou uma grande concentração em empresas, e elas que vão ter a produção. Isso é interessante, né? Porque a gente poderia achar que existe uma tendência à concentração, né, das empresas familiares, né? Mas não é o que a gente vê, né? A gente vê que dificilmente vão além da terceira geração. E uma coisa que eu sempre acho interessante de pensar, um número, é o seguinte: isso para patrimônios muito grandes, né? Para patrimônios onde o consumo da família não é muito relevante em relação ao que o patrimônio gera. Quando você pensa assim que
mudança de geração. Se você fizer, vamos dizer, uma hipótese de que acontece a cada 30 anos, e que cada geração, vamos dizer, multiplica por 3, né? Então, você tem uma pessoa, há 30 anos são 3, depois são 9 famílias, depois são 27, assim vai. Então, qual é a taxa de retorno que tem que ter aquele patrimônio para que o mesmo patrimônio original seja multiplicado por 3, por 9, por 27, então ele está sempre igual, né? O que daria essa ideia de que existe para sempre, né? Quer dizer, então está concentrado o capital. Que é uma acusação que se faz para o nosso sistema, né, capitalista, que ele é concentrador, que são sempre aquelas famílias que estão lá, né? E isso não é verdade, né? Mas o interessante é o seguinte, essa taxa, ela é mais ou menos 5% ao ano real. Ela não é uma taxa alta para o Brasil. Porque no Brasil você compra um título público, a inflação mais 5, 5,5, 6, 6,5, às vezes cai para 4, mas depois ele volta para 5,5. Hoje ele está mais ou menos para 6, né? A NTNB. Então, aqui a gente tem essa visão de que, assim, olha, realmente uma família com muito patrimônio nem precisaria trabalhar e esse patrimônio se transferiria para frente tranquilamente, né? Que é na direção do que você está falando mais ou menos. Mas a verdade é que a gente não vê isso acontecendo, a gente vê as famílias perdendo os patrimônios, né? E eu acho que elas perdem mais, talvez, operando do que consumindo. Ninguém consegue consumir tanto patrimônio assim, né? Agora, operando, você pode destruir rapidamente o patrimônio. Deixa eu só... Rapidinho, um comentário. No custo capital, você tem valorização pode esquecer também a valorização da terra, né? Só a rentabilidade do arrendamento e as máquinas e tal, mas o pessoal às vezes esquece, dependendo de onde você tem a produção, varia muito o valor da terra. Esse é o primeiro comentário. O segundo, rapidinho, tem caso prático de profissionalização, porque a gente vê no agro muito dono ligado ao que você está falando, e a gente vê em casos de indústria, que os herdeiros, põe profissionalista e me dá o dividendo no final do ano. Mas com esse amor à terra, tem casos práticos de profissionalização? Tá, então, primeira observação, então a valorização é super importante, vamos dizer, na apuração do resultado, né? Então, nos últimos anos aí, na pandemia, as terras valorizaram, duplicaram, às vezes triplicaram de preço, então o grande ganho está na valorização, que não dá para dizer que é um ganho totalmente verdadeiro, porque depende de você vender e realizar o ganho, né? Então, na crise atual, talvez, para quem tiver que vender terra agora, essa valorização que aparentemente aconteceu nos anos anteriores não vai se materializar, porque você vai ter que vender terra a valores menores. Então, eu entendo que a valorização é um componente do ganho que tem que ser computado, né? Mas ela não é um componente, acho que, do custo de capital, né? Porque o custo de capital, no sentido do custo de oportunidade, né? Está mais assim na linha do arrendamento, está na linha do capital de giro. Eu acho que assim seria muito mais desafiador, né? Você ainda também incorporar aí uma valorização. Quer dizer, o custo de oportunidade, acho que é o custo livre de risco, né? Então, o livre de risco é o arrendamento que você tem, que é o dinheiro que está lá no banco. Mas é um componente super importante porque é um negócio muito patrimonial. O teu segundo ponto... Profissionalização. E no agro. Profissionalização, eu acho que assim, o agro é muito de empresas familiares, né? E o agro mais recente, que mais bem sucedido, né? Os gaúchos aí, Centro-Oeste, Mapito, é totalmente familiar, primeira geração ainda, indo para a segunda geração. E outra coisa, operam na pessoa física, é um setor que pode operar na pessoa física, né? Mesmo para gente muito grande, o cara pode faturar R$1 bilhão na pessoa física, né? E aí você tem uma facilidade maior para continuar tocando na família, porque é aquela administração mais caseira, mais amadora, né? E vai tocando isso. Eu entendo também que é mais difícil de você encontrar profissionais para contratar, até porque tem que ir para lugares muito distantes, a condição é mais adversa, né, para você trazer as pessoas. Mas acho que principalmente a cultura de que a gestão tem que ser da família. Agora, eu, sinceramente, eu tenho muita preocupação com a profissionalização, sabe?
Eu acho que é uma solução, quer dizer, no fundo, as empresas familiares do agro vão ter que profissionalizar, mas não dá para profissionalizar totalmente, porque é um negócio de assim, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com muitas variáveis, né, de clima, de praga, de mercado, muitas decisões para tomar, e provavelmente você tem que ter alguém com a visão, nem que seja para, vamos dizer, supervisionar os executivos, os profissionais que você traz. Mas acho que o papel do dono, de alguma forma, não precisa ser como operador, como executivo, mas como alguém que acompanha os profissionais que, quando você consegue profissionalizar isso, eles acabam tocando o negócio, mas o papel do dono eu acho que é muito relevante. Eu vejo casos de que, assim, acontece a profissionalização e a empresa ela é meio que capturada pelos profissionais, né? E quando a família não consegue entender o que está acontecendo, o dano é muito grande aí, né? Então, esse é um desafio enorme, eu acho, né? Para a gente sempre discutir aqui no GF, que é como que a empresa familiar se profissionaliza sem perder o controle. Mas a outra opção também, que é forçar a família a assumir o negócio e não profissionalizar, também é ruim, né? Porque nada garante que o sucessor vai conseguir tocar direito, que ele quer tocar o negócio, né? Que ele está preparado. Que quando você vai profissionalizar, você tem a chance de buscar o mercado e falar, bom, quem são os melhores aqui? Se você limita isso só no universo familiar, é muito pequena a oferta, né, de candidatos. Então, tem um equilíbrio aí para conseguir, né, e que depende de cada caso. Acho que só complementando um pouco, né, eu acho que a profissionalização no processo operacional do agro evoluiu muito, né? Operações muito bem alinhadas do ponto de vista das práticas, de manejo, de adoção de tecnologia, isso realmente avançou. Agora, eu acho que no lado... E no processo administrativo, em geral, também avançou. Agora, eu vejo maior, quase 100% que ele concorda comigo, onde avançou menos é justamente no processo de governança e o lado financeiro, né? O processo decisório envolvendo decisões como essas que foram colocadas aqui. Agora, eu acho que tem um ponto também a colocar sobre essa questão das escolhas, né, e associadas ao valor da terra, como você mencionou também, que é o seguinte: a agricultura, caracteristicamente, é uma atividade nômade, né, que vai migrando historicamente, né. No Brasil, a gente teve migrações em relação a áreas, justamente onde você tinha, quer dizer, empreendedores que viam situações ou oportunidades, né, de migrarem para outras regiões e avançarem em termos de comprar terras com valor muito baixo, né, a preço de uma latinha dessa, e hoje criaram patrimônios, né, exuberantes. Né? Com toda a tecnologia aí da conquista do Cerrado, tudo isso, tem aquela historinha, né, do Cerrado nem dado, né, ninguém queria e tal, né? E aí tem uma coisa, que quando você não tem nada a perder, ou quando você, sabe, está ali, você tem um negocinho desse tamanhinho, pega a mulher, a filha, uma trouxinha de roupa e vai lá, né, pegar mosquito lá no meio do mato, lá nas áreas que foram ocupadas, esse é um tipo de decisão, né, do ponto de um casamento perfeito aí no sentido de, olha, como negócio é uma baita oportunidade, como família também você vai gerar uma riqueza para essa família ao longo do tempo. Quando você está num outro estágio de evolução, tanto da família como do negócio, você tem agora, estamos falando aqui, um produtor de laranja que está surfando agora uma onda, né, de bonança, estabelecido em alguma cidade do interior do estado de São Paulo, com uma família estabelecida, com os laços sociais ali todos definidos. E aí, agora tem uma oportunidade de ele ir para o Piauí, né, pegar uma área lá de pasto degradado, né, ainda com potencial de upside de valor. Ou seja, do ponto de vista do negócio, talvez a solução ótima fosse essa, né? Vamos vender
Esse aqui vamos lá. Põe lá. Né? Agora, e o lado pessoal, individual, né, da família ali, para tomar uma decisão, digamos, radical dessa, né? Que poderia triplicar a fortuna, quadruplicar a fortuna da família em 15 anos, né? Mas a que custo, do ponto de vista individual pessoal, né? Então, eu acho que o agro, acho que reforçando um ponto que o Fernando falou, sempre vai ter esses processos cíclicos, né? De transições, né? Em alguns momentos, eu acho que mesmo antes de 80, né, Nando, a gente teve fases áureas, o ciclo do café, né, que gerou tantas riquezas, inclusive transferindo a riqueza para a industrialização do Brasil. Quer dizer, teve momentos, mas com migrações de atividades, né? E hoje a gente está no mundo aí do boom da soja ligada às cadeias de proteína. O Marcos vem trazendo uma tese que pode fazer muito sentido. Quer dizer, o próximo boom de avanço em termos de potencial evolução do agro vai estar ligado à transição energética, né? Quer dizer, quem surfar a onda da transição energética está bem posicionado. Não que a gente vai deixar de vender soja, não que o pessoal vai deixar de comer, que a Ásia vai deixar de importar, mas tem outros flancos aí de possibilidades de empreender que alguns poderão estar vendo antes dos outros, né? Como aqueles que foram para o Cerrado. Talvez eles nem estivessem vendo, né? Eles foram porque não tinha opção, aí foram e deram muito certo. Deixa eu, Alex, antes. Bom, Fernando, primeiro eu queria fazer um elogio público aqui, agradecer a sua apresentação e te falar que você compartilhou comigo alguns anos atrás um paper que eu recomendo que todos tenham oportunidade, né? Mudou muito meu entendimento sobre o setor, abriu a minha cabeça e fez assim, né? Fala muito sobre o custo de oportunidade, sobre a operação de propriedade, né? E acho que esses dilemas que você está apresentando aqui são muito característicos do agro, porque o agro está muito entrando na segunda geração. Né? Talvez outros segmentos estejam na segunda e terceira, mas o agro está muito na segunda geração. E são dilemas comuns à segunda geração como um todo, de vários negócios. E aí a minha dúvida é o seguinte: quando você fala em escolhas, né, você tem a escolha coletiva de reinvestir versus distribuir. Na segunda geração acaba tendo uma atenção e você às vezes acomoda essa atenção numa decisão coletiva de distribuir um pouco para acomodar o interesse de uns e revestir uma parte para acomodar o interesse de outros. Você consegue fazer isso até um certo ponto. Chega uma hora que você acaba tendo que fazer realmente a separação da sociedade ou a venda da sociedade. Isso é sempre muito complexo, porque muitas vezes aqueles que querem continuar não têm capital para comprar aqueles que querem sair, né? Ou não tem uma diversidade de ativos para fazer isso. E a ditadura do legado acaba sendo uma falácia, né? Porque muitos daqueles que foram para o Cerrado, os gaúchos, eram fazendeiros, mas nos últimos 100 anos também faziam a divisão das terras à medida que vinha a sucessão, né? No agronegócio, dificilmente as famílias conseguiam ser sócias juntas. Como é que você tem visto essa tensão hoje e esse processo de decisão? Como é que as famílias do agro têm conseguido fazer isso, financiar isso? Bom, eu quero aproveitar a tua pergunta, então, e deixar as outras perguntas, né, Faldini e também ali, para na sequência, tá? Porque aí eu passo pelo último trade-off, que aborda exatamente esse ponto, aí a gente já fala dele, e ele tem uma conexão grande, como você mesmo está fazendo, né, com essa questão de dividendos, investimentos, tá? Então, deixa eu passar o próximo, aí a gente consegue terminar, e aí acho que uma boa parte da resposta está aqui. É o trade-off justamente que é totalmente societário, né? Que é como que você sai do negócio, né? Então, assim, você tem dois mecanismos clássicos, e aqui é uma conversa até um pouco jurídica, né? Os advogados aqui, quer dizer, você pode vender a sua participação numa sociedade para terceiros, né? Normalmente os sócios têm direito de preferência, ou você pode organizar um bom direito de retirada, né? Isso é um assunto que eu discuto muito com advogados, quando
com os meus clientes, né, quando está montando acordo de sócios, a tendência dos advogados é venda com direito de preferência. E eu sempre falo, vamos colocar um bom direito de retirada, porque venda de uma participação minoritária de uma empresa familiar e nada é mais ou menos a mesma coisa. Né? E o direito de preferência atrapalha ainda mais, né? Porque aí o eventual interessado vai olhar e falar, mas tem direito de preferência? Tem. Então não vou nem perder tempo com você. Né? Então, isso aqui é você criar uma porta de saída, né? O way out em inglês, né? Do negócio, que é basicamente ou vendendo a sua participação para terceiros ou para os demais sócios, que aí é o direito de preferência, mas isso pressupõe, né, um cenário crível de que existe interesse de potenciais compradores, né, para entrar no negócio. Ou você já formaliza de cara uma boa regra de direito de retirada, né, em geral num acordo de sócios. No agro, né, você tem essa situação que é muito difícil você ter um sócio que se interesse, né, por comprar uma participação, porque é empresa familiar, muitas vezes operada na pessoa física, não é muito auditável, né, não tem números em ordem, é uma gestão muito caseira. Então, quem que vai querer ser sócio de uma operação como essa? Né? Às vezes, você mesmo assim pode ter tudo organizado em PJs, né? Tem uma minoria de produtores que operam na PJ. Mas o espírito da gestão assim mais informal, ele também prevalece. Né? Então, é pouco crível, né, que você vai ter alguém interessado em comprar. Né? E tem, em contrapartida, no agro, né, na produção, onde tem terra, o ativo é muito divisível. Né? Então, a terra é divisível, e muitos dos outros ativos são muito divisíveis, né? O maquinário é divisível, o rebanho é divisível, né? Os estoques são divisíveis, diferente de uma fábrica, né? Ou de um negócio comercial, que aquilo lá só existe de uma forma íntegra, não dá para você separar um pedaço da fábrica e entregar para alguém, não faz muito sentido. Enfim, você então tem também um problema de que você não consegue gerar caixa, né? Porque o patrimônio é tão relevante, o valor do patrimônio em relação ao quanto gera de resultado é tão relevante que você não consegue pagar em dinheiro, mas você consegue pagar em bens, né? Então, acho que esse é um cenário muito típico do agro. Difícil querer alguém entrar como sócio de uma empresa familiar ou de uma gestão familiar. O negócio não gera caixa suficiente para pagar quem sai, mas o ativo é divisível. E quando isso acontece, né, então, você tem, né, na opção A, que é o caminho normal, né, de vender a participação para terceiros. Tem prós aqui também, né? Isso aqui o primeiro pró é um pró muito questionável, né? Desincentivo à retirada, isso aí é uma coisa boa ou não é, né? Isso sempre que eu apresento gera uma certa polêmica, né? É percebido que é bom porque você tende a preservar o negócio, a dar uma estabilidade para o negócio. Agora, é percebido como ruim porque você está tirando a liberdade de quem quer sair, né? Agora, ele é um pró, principalmente pelo item B, porque ele ajuda a manter a escala do negócio, né? E, do ponto de vista do negócio, quanto mais escala tiver, normalmente o negócio agro, melhor ele vai desempenhar. Né? Então, a combinação dos dois provavelmente é um pró, né? Ele também, quando ele se efetiva, nos raros casos que alguém possa querer entrar como sócio, né, num negócio como esse, seria uma coisa boa. Quer dizer, você forçar que a saída de alguém se dê com a entrada de alguém, se não for exercido um direito de preferência, pode gerar aqui uma melhoria, né, por entrar ideias novas. Né? Isso é uma coisa que às vezes acontece aqui, a discussão nos bancos de investimento, do agronegócio, que querem trazer sócio externo, sócio para produtores rurais. Muitas vezes se fala até de sócio estrangeiro, que vai entrar com participação minoritária, que teria uma coisa boa, né? Exige que desenvolva a governança, pode trazer novos referenciais, pode trazer uma cultura de resultado, no sentido de pensar no econômico financeiro muito mais relevante. Eu acho que aqui dá para dizer, por exemplo, que o sucesso da SLC, que é a principal empresa agrícola do Brasil, está muito ligado a isso, né? É uma empresa que tem sócio de fora, novo mercado, tem que apresentar as informações, ela está totalmente exposta, né, a essa cultura
de resultado, essa cultura de governança. Agora, a própria ameaça de que possa entrar um sócio externo, né, no processo de venda, que é a ameaça de uma due diligence, né, de alguém que vai lá para analisar a empresa, também eu acho que ele tem o seu valor, né, porque, bom, pode entrar alguém aqui, pode querer ver todas as informações, os sócios têm que estar, né, disponíveis, né, a empresa tem que ter, não pode ser uma coisa completamente confusa, até porque se alguém vai lá e vê uma coisa completamente confusa, isso prejudica muito a reputação do negócio. Então, tem um certo valor, eu imagino, né, em você apenas viabilizar a opção lá, né? Mas esse contra, ele é muito, muito importante, né? Talvez é mais importante do que os prós. Porque, assim, o risco de conflito societário é muito grande, porque, de fato, é uma camisa de força, né? De fato, na prática, o sócio não consegue sair do negócio, né? E aí você gera uma tendência de conflitos societários muito grandes, né? Já na opção B, se você organiza um bom direito de retirada, né? Então, aí é o reverso, né? Você deu uma possibilidade efetiva de saída e acho que tem um efeito psicológico importante. Por isso que eu defendo muito, quando eu entro na discussão de acordo de sócios, quando o cliente demanda que eu participe disso, eu defendo muito que tenha o direito de retirada, porque eu percebo que, assim, a própria possibilidade, a liberdade de saída, ela já aplaca muito o desejo de sair, né? Porque a pessoa fala, não, tá bom, se eu, em algum momento, não ficar contente, eu vou poder sair, mas então deixa eu continuar, né? Isso gera uma boa vontade. E você pode desincentivar a retirada, que era um dos prós da opção A, criando aí alguns mecanismos de entrega de ativo, né? Que eu acho que seria muito razoável, e o que eu sempre proponho, e aí eu estou, acho que, respondendo talvez a tua pergunta de como fazer essa saída, né? Eu proponho muito assim, que você pegue todo o ativo, né? Em geral a terra, que é o ativo mais relevante, que você já mapeie aquilo lá em blocos, né? Blocos virtuais, podem corresponder às matrículas, mas blocos que tenham alguma consistência em termos de o que tem de terra produtiva, de reserva legal, de acesso à água, logística e tal, né? Dá para fazer isso. E você já, desde o início, você já avalia todos os blocos, todo mundo vai acompanhando a atualização dessa avaliação ao longo do tempo, todo mundo incorpora, né, na sua visão, quanto vale aquele patrimônio todo na soma de todos os blocos, de maneira que quando chega um dia que alguém quer sair, os que ficam, eles falam, olha, então, você sai e você leva esse bloco, mais aquele, mais esse aqui, preservando para quem continua uma operação que tem uma consistência, que tem uma coerência. E quem está saindo não pode reclamar, porque ele está recebendo o valor. Só que ele não está mais recebendo uma situação que tem, vamos dizer, uma consistência operacional. Mas ele está saindo, né? A consistência operacional tem que ficar com quem está permanecendo no negócio, né? Então, tudo bem, ele pode vender aquele ativo, ele não vai conseguir operar, porque... Quando você... Achei a ideia sensacional. Agora, quando você propõe isso para a família proprietária, o argumento é, se um dia vocês quiserem separar, ou tem uma outra justificativa. Porque eu imagino assim, a resistência, no primeiro momento, claro, precisamos fazer esses blocos virtuais, porque a gente nunca vai se separar, porque a gente vai manter o legado. Essa é a resposta. Como é que é a proposição para se fazer isso? Bom, a proposição é se um dia quiser se separar, eu preciso falar abertamente, acho que não tem problema. E o que eu noto, na minha experiência, é muito interessante que aí você tem uma diversidade em como as famílias pensam, né? Tem aquelas que acham totalmente normal falar isso, outras ficam meio desconfortáveis, mas só dá para falar isso se estiver querendo encarar a conversa, né? E como é uma situação muito distante, que ninguém quer, né? Então, todo mundo aceita bem a regra. E consegue pensar nela apenas, assim, essa regra é boa, ela é justa. Então, o melhor momento realmente é logo no início, né? Porque se você quiser discutir isso lá perto do conflito, é muito mais complicado. Então, as famílias, eu não vejo dificuldade. Agora, o que eu vejo é, mas sai a mercado ou não? Coloca um pedágio ou não coloca? Então, tem famílias que falam, não, tem que colocar um pedágio, tem que tirar 20% do valor, 10%. Tem alguns que falam, não, tem que ser a mercado, né? Às vezes você tem a situação assim, você tem a empresa operacional e a empresa patrimonial. E você fala,
Você vai sair, tem que sair das duas. E tem família que fala, tem que sair das duas. Você está insatisfeito com o negócio? Eu não quero mais ninguém atrapalhando, sai das duas e a gente não tem mais problema. Tem famílias que falam, não, pode só sair de uma ou pode só sair da outra. Outra questão, tem que sair de tudo de uma vez ou pode sair aos poucos, né? Sair aos poucos é um problema, porque primeiro que você cria um desequilíbrio societário, né? Porque se você tinha lá, sei lá, 4 donos, você tinha 50%, né, de blocos de 2. Se um saiu de uma pequena participação, já desequilibrou tudo só com uma pequena mudança, né? E tem outra coisa que a pessoa continua lá questionando ou atrapalhando, e dá trabalho também fazer todo esse processo, né? Então, tem famílias que falam, não, você quer sair, sai de tudo, né? Agora, tem outras famílias que falam, não, pode sair de participações menores, ou pode sair só de uma dos negócios, né? Então, tem uma diversidade, mas o pressuposto aqui é que você consiga conversar, né, e já definir a regra de cada. Só Claro. aqui uma observação só para acalentar as discussões do conflito de interesse, que você ainda não mencionou, provavelmente vai mencionar. Porque você estava comentando, primeiro o EJPF. Tá. Depois, quando eu sou sócio do meu irmão, 50-50, tudo bem. Mas aí vem as novas gerações, eu tenho 2 filhos, o outro tem 3, já começou a complicar, e ainda mais a relação pessoa física com pessoa jurídica. Isso dá um conflito de interesse que acaba terminando com as empresas. Sim. Eu colocar isso. Tá. Bom, então, são 2 coisas, né? Uma é o PJPF, e, de fato, né, começa sempre, em geral, como PF, né? O empreendedor, na pessoa física, no agro, ele pode, é muito mais fácil, vai assim. Segunda geração, muitas vezes continua na PF, porque também estão muito envolvidos, mas aí já começa a aparecer um que não está envolvido, mas ele tem que dar o CPF dele para fazer o financiamento, começa a criar o desconforto. A terceira geração, isso vira um problema. Existe um incentivo perverso a manter os PF, na PF, por quê? Porque o financiamento rural do governo fomentado, ele tem um limite por CPF. Então, você tem aquela situação que, vamos pôr aí 30 CPFs, né, para conseguir pegar bastante dinheiro. E isso é um problema. Mas eu acho que, normalmente, na terceira geração, começa a existir uma tendência a virar PJ, né, porque começa a ter tanta gente afastada do negócio que está tomando risco, porque na pessoa você está tomando risco na pessoa física, né, o risco trabalhista, o risco ambiental, né, quer dizer, a gente criou o conceito de empresa de responsabilidade limitada há 200 anos ou mais para tirar o risco da pessoa física. Agora, o agro, na PF, ele continua tomando risco na pessoa física, né? Então, eu acho que existe uma tendência a ir para a PJ, para as empresas que sobrevivem, né? E até só complementando a questão da sucessão também, né? Um inventário que pode... Não, e a PF no inventário é terrível na parte de terras, né? Porque você tem uma fração ideal e você bloqueia qualquer tipo de movimento, né? Então, gera uma governança muito ruim. Agora, essa outra questão, né, de nas novas gerações começar a aparecer muito sócio, né? Esse é um argumento para a gente sempre discutir muito, né, com os advogados, o conceito da holding familiar, né, de que você obriga cada núcleo a se constituir como uma empresa, uma holding familiar, e daí para frente, uma vez que você constitui isso, você só vai ter aqueles núcleos votando, né? Então, vai limitar o número de sócios, e cada família dentro do núcleo, né, dentro de uma holding, tem que se acertar entre si para gerar o voto da holding, para não interferir no negócio, né? Que gera algumas amarrações complicadas, como que você exerce o direito de retirada numa holding familiar, né? Porque você tem que gerar um reflexo na empresa que tem um ativo lá na frente, o que vai pagar é o ativo que está lá na frente, especialmente se for nesse formato físico aqui que eu estou falando. Então, tem essas dificuldades, né? Mas, em linhas gerais, Faldini, eu acho que existe... Os negócios que permanecem, eles tendem a ir para a PJ e provavelmente tendem a ir para holdings familiares, né? É isso que eu tenho visto. Só para terminar aqui, um outro pró que eu vejo nesse formato que você entrega as terras é esse de que
provavelmente as terras continuam disponíveis para o grupo que ficou, né? Porque muitas vezes quem recebe não necessariamente ele quer vender o ativo, ele só não concorda muitas vezes com como está sendo tocado o negócio, mas ele quer ter o ativo. E muitas vezes o melhor arrendatário é o grupo do qual ele fazia parte como sócio antes, né? Porque está ali do lado, é quem pode pagar mais, né? Então, não necessariamente vai ser um problema de redução de escala para o negócio público, né? E aí eu entendo também o seguinte, né? A divisão do direito de retirada é uma maneira de você gerar também uma maior coesão do bloco que fica, né? Isso é muito típico nas famílias, porque as famílias vão se multiplicando, né? Então, né, uma família lá que, de repente, tem só 3, depois tem 10, né? Depois vai ter 30. Bom, se você resolve de maneira que não vai ser mais 10, mas vai ser um grupo, sei lá, de 6, né? Já ficou bem melhor, né? Para você manter a coesão e prorrogar o negócio por mais tempo. O contra que a gente tem aqui, muitas vezes, está ligado ao valuation do negócio, né? Quer dizer, por mais que você estabeleça a regra no início, todo mundo concordou, mas pode ser que na hora H, né? Você tenha uma discussão, mas eu acho que isso não é justo. E muitas vezes a estruturação jurídica ela é complexa, porque você tinha unidades virtuais, só que o contrato, né, e a entrega é de unidades reais, então tem desmembramento, aí tem questões tributárias, né? Então pode ter uma certa complexidade operacional, mas eu acho essa uma solução muito boa, né? E na verdade a única solução de direito de retirada no agro, porque ele não consegue gerar caixa para pagar, né? Porque normalmente a gente tem no agro, a gente pode imaginar o seguinte, que do valor do ativo como um todo, talvez a geração de caixa seja mais ou menos uns 4% ao ano, né? Então, como é que você paga, né, com 4% ao ano em caixa a saída de um sócio? É praticamente impossível, né? Você vai acabar tendo que entregar ativo. Bom, então, com isso a gente passa pelo trade-off. A tua pergunta era essa, né, Faldinho? Sim, tem mais um problema do conflito, não só o conflito de interesse pessoa física e pessoa jurídica, mas se eu tenho uma fazenda, você tem a minha, você 50-50, nós somos fazenda. Muito bom. Depois vira herdeiros diferente, aí nós compramos uma fazenda, percentagem diferente, e aí eu tenho o meu gado, mas estava acostumado com você, só olha, posso meu gado para engordar no céu e tal coisa, mas vem na segunda geração e na terceira, começa a olhar tudo. Esse é um desafio gigantesco que eu estou enfrentando com algumas empresas. Esse é sempre o problema de operar na pessoa física, né? Você pode fazer tudo muito frouxo, né? Então não tem governança, não tem controles. Por isso que quando a gente é chamado, né, para participar de um conselho, normalmente é um ambiente até melhor, né, do que a média do ambiente no setor. Porque se alguém se preocupou em fazer um conselho, é porque já tem uma certa cabeça de governança e você consegue ir lá e implementar essas estruturações, essa profissionalização, né? Mas a gente sabe que o ambiente em geral é muito mais complexo do que esse. Você tinha uma... Eu tinha uma análise desse tempo, posso desenvolver. Temos o potencial de dobrar, né, a área agricultável no Brasil nos próximos anos, até onde eu estou sendo informado. A gente pode dobrar essa área nos próximos 10 anos, pelo menos, em cima muito do que é hoje pecuária, considerando que pecuária vai ser mais consolidada em menores áreas. E o SDA forneceu uma projeção em fevereiro de que em 2033 o Brasil vai ser o grande produtor de soja, de algodão, número 1 de laranja, o grande potencial do mundo de participação vai ser o Brasil. E eu conheço famílias, tenho relação com famílias que são pecuaristas, eu sou conselheiro fiscal da Brasil Agro e acompanho um pouco o que está rolando. Os próximos anos não são anos bons, a previsão não é boa ainda, aquele ciclo baixo ainda. E você me falando isso das famílias, eu conversando com famílias que eu conheço,
pecuária, não existe muita saída para essas famílias, a não ser buscar consolidar com grandes empresas, como a família Schaeffer fez com a SLC, como a família MIT que está tentando negociar com a Brasil Agro também, porque eles não têm uma administração, do meu ponto de vista, é fadado ao fracasso se eles não correrem ou agirem com agilidade e terão que entrar, porque só as únicas saídas é você dar liberdade de todos eles participando de uma empresa como a SLC e Brasil Agro. A não ser que eles abram capital e conduzam, porque uma SLC, uma Brasil Agro, é tão profissional, técnica, quanto uma indústria de maior nível que você possa imaginar. Então, esse é o meu ponto. Existe essa consciência das famílias de que próximos anos o mercado vai cair, as terras já não dá para você arrendar o valor que você queria, os valores estão caindo, óbvio. E tem uma necessidade de estocagem também, a quantidade de capacidade de estocagem ainda é pequena no Brasil, você poder esperar um novo ciclo e vender melhor. É isso que eu queria um pouco desses insights de vocês. Assim, isso que você falou, né? Se esses empreendedores aí ouvissem, eles iriam discordar radicalmente, né? Porque eles vêm com muito ceticismo nessas empresas, né? A SLC é uma empresa que todo mundo respeita, né? Agora, teve muitas empresas, né? Muito desse mundo corporativo do agro que deu errado, né? Especialmente nas usinas, né? A grande maioria das usinas que consolidou, que virou uma coisa corporativa, acabaram dando errado, né? Tem uma coisa assim do produtor... Você está falando de cana? Cana. E acabaram aparecendo poucas, né? Como a Brasil Agro. Não é um mercado que aumentou muito, né? Ele continua muito na mão dos empreendedores, dos produtores, seja na pessoa física, seja nas suas pessoas jurídicas, né? Por exemplo, a Bom Futuro, né? Que é maior que a SLC, é do tamanho da SLC, mas é uma PJ, mas é de uma família, né? A MAG é a mesma coisa, né? Então, o Schaeffer é a mesma coisa, né? Então, são vários. Então, eu sempre achei, né, que o caminho seria esse, né? Das empresas abrirem o capital e não apenas os produtores poderem direcionar suas terras para lá, né, os que fossem saindo do negócio, mas os investidores todos, né, de bolsa, poderem comprar ações de empresas do agro, mas isso não foi muito para frente, né? O mercado continua pequeno, o agro na bolsa ele é pequeno, né? Acho que ainda domina essa operação feita pelos empresários, né? Do agro rural, né? A produção. Então, eu tenho uma diferença de visão. Agora, eu concordo muito assim que as famílias tendem a ter um problema para resolver de não conseguirem mais continuar operando, né? É uma parte do que você falou. Só que eu acho que o arrendamento é muito fácil ainda. Ele é mais fácil hoje do que era antes. O mercado de arrendamento está muito líquido, né? Acho que uma família que tenha terras e que não queira operar, é mais fácil hoje ela arrendar e continuar com a terra do que era antes. Arrendar, sem dúvida. Enquanto é arrendar o preço que ela acha que vale. Mas os arrendamentos são assim, a média dos últimos 5 anos é mais alta do que qualquer outro momento do passado, né? É óbvio que eu vejo muito isso em empresa familiar. Não entende muito bem o preço e nunca está satisfeito. E é muito típico o seguinte, quer vender uma terra. Eu quero 80 mil reais por hectare. Se alguém oferece, ela fala, não, mas agora é sim, né? E aí não vende nunca, né? Um preço para comprar e outro para nunca vender. Um preço para pagar e o outro para comprar. É isso mesmo. O spread é enorme. Você nunca chega no meio termo. E acho que tem um ponto também, né, Geraldo, que a partir de um determinado ponto de gestão diária, você entra em deseconomia de escala, né? Você tem um número meio cabalístico aí que na área de grãos, né, principalmente nessas regiões que a gente está falando, que o módulo ótimo seria 10 mil hectares, né? A partir de 10 mil hectares você tem que replicar estruturas administrativas para poder gerir o negócio. E
outra característica dos mega farmers é que eles estão, acho que aí entra um pouco a não diversificação, né? Porque eles acabam estando atrelados a um negócio uma commodity que, né, pode, enfim, em situações de baixas de preço em um período muito longo, pode machucar bastante, né? Ele tem, na minha visão, eles não têm a agilidade. Isso, porque na hora que a coisa começa a pegar, ela escorta a soja. Deixa eu ver antes na soja. Aí fica soja. Vai. Igual ano passado, a transferência para o algodão. Os Estados Unidos teve problema no algodão, o algodão subiu de preço, opa, vamos correr atrás do algodão. Porque a estrutura não está preparado, ele não dá uma estratégia, né, do agricultor ter essa flexibilidade. Cláudio, eu vejo uma grande dificuldade entre a primeira conversa que tem nas famílias. Isso é um negócio ou uma gestão de patrimônio? Então, eu acho que essa primeira conversa é o divisor de águas e ela demora muito para acontecer. Porque a gente está falando no agro agora de segundas gerações começando a tocar o negócio e a hora que vai para a terceira demorou muito para ter essa conversa. Então, eu acho que todas as famílias estão fadadas a todos esses problemas. Eles vão ter, não é um, eles vão ter todos. Esses dilemas, né? Todos esses dilemas, porque nunca conversaram sobre isso. Então, eles vão chegar a esse ponto. No Brasil, ainda, assim, um exemplo, quando você olha para fora, a maioria das empresas agros nos Estados Unidos são familiares. Por quê? Porque a hora que você tem que profissionalizar, você acaba indo para aquele outro ponto. A gente tem que ir atrás de rentabilidade, retorno. Na hora que você olha para o agro, essa confusão não vai ter. Então, eu acho que todo mundo está falando isso. E a gente, no meu trabalho, né, parecido um pouco meio do caminho do Fernando, né, que também trabalhar isso nessas famílias para que eles consigam fazer uma sucessão melhor, mas a principal decisão é um negócio ou patrimônio. Um quer tocar um negócio, outro quer fazer gestão de patrimônio. Nunca tem renda, você já começa uma divisão e vai chegar. Não tem o caminho fácil. Tem um caminho que vai servir para cada família. Fácil nunca vai ser. E tem uma tendência natural do agro, né, que também tocou, quer dizer, essa visão conservadora patrimonialista e o lado emocional, né? Você tem uma visão muito conservadora, assim, quer dizer, que vira até uma espada na cabeça dos herdeiros, né? Assim, olha, tem que continuar o negócio do meu avô, do meu pai. Eu queria ser músico, morar em Nova York, né? Mas alguém vai ter que tocar esse treco aqui, tem que ser eu, não sei o quê. Quer dizer, então tem essa relação muito forte, muitas vezes frustra, né, a pessoa, porque ele não vai ser um bom gestor, não é a praia dele, ele não gosta, e frustra o pai, né? Porque, olha, puxa, criei um mega negócio, esse filho ingrato aqui resolveu tocar música em Nova York, aí vira aquele celeuma. Fica caro pagar ele lá. Né? Então, esse componente emocional, né, muitas vezes nas famílias do agro, é muito forte, mas eu não sei a visão do Nando, mas um pouco da minha relação, assim, justamente olhando as novas gerações, já vem com uma outra... Eu acho que um ponto, não sei quem levantou, do aspecto demográfico, né, da nossa realidade, acho que o seu comentário, né, o agro está envelhecendo, né, assim, né, esses gaúchos aí já estão com 55%, né, das propriedades rurais no Brasil, né, são de pessoas 55 mais. 50% são de pessoas 55 mais. Então, mas os novos, né, as novas gerações já vêm com um pouco, tendo a perceber que com uma abertura maior a esses elementos que o Nando trouxe aqui. Acho que o agro brasileiro, diferentemente do resto do mundo, especialmente a Europa, ele agrega a nova geração, né? Esse agro profissional. Ele dá oportunidade. Acho que está muito ligado à escala, né? Você tem espaço para crescer. Lá fora, não, né? Lá fora realmente está envelhecido. Esses protestos que a gente vê dos agricultores europeus, assim, isso, no fundo, é a consequência de uma inviabilidade estrutural que existe e que não tem solução, né? Agora, aqui... Só que tem uma coisa, né, que eu sempre fico pensando numa reunião como essa, que
a gente assim, tem que ter ciência de que a gente está falando de um número pequeno de pessoas, né? Eu gosto de falar nesse número também. O agro, ele é grande, são 5 milhões de proprietários, né? Só que 25 mil fazem 50% do PIB da produção agropecuária, né? E eu estimo que 5 mil fazem 35% do PIB. Com tudo que a gente está falando aqui, governança, profissionalização, né? Conselho, né? Serviços jurídicos, a gente está falando para esse universo de 5 mil, 25 mil, não estamos falando para 5 milhões, né? A verdade é que o agro, provavelmente, ele tem 4 milhões de inviáveis, né? Então, tem um lado do agro que é uma miséria, que não tem perspectiva, e que nos outros países desenvolvidos, assim, não é à toa que a população economicamente ativa ligada à produção rural caiu para 2%, que acho que ainda é por volta de 8%. Então, assim, ao longo do tempo, vai ter que diminuir. Mas esse agro extremamente dinâmico do Brasil, ele é de poucos milhares de produtores. Mas ele é muito significativo, porque ele é, sei lá, 8% do PIB do país, como produção rural, mas que ele viabiliza 25% do PIB do país como agronegócio, né? Sem os 8% não teria os 25%. Então, ele é muito relevante, mas é um universo pequeno de pessoas, né? Então, assim, numa discussão meio assim, sociológica sobre o agro, ela pode até parecer irrelevante, porque a gente está falando de um quantidade muito pequena de pessoas. Mas são 5 mil empresários, né? Um setor pequeno, 5 mil empresários muito grandes, né? A média desses 5 mil são patrimônios aí que eu estimo, na média, entre 300 e 400 milhões de reais, né? Então, tem muito patrimônio envolvido. Assim. E esse grande Maracanã do agro, né? Esses 4 milhões e tantos, né? Os dilemas são, né, muito diferentes daqui. Na verdade, muitas vezes é segurar a pessoa lá, né? Porque o custo de oportunidade dele de sair e ter um trabalho melhor remunerado na cidade é muito maior, né? Do que ficar ali na atividade rural, entendeu? Então, os incentivos para a permanência, né, numa atividade que não é uma atividade empresarial de grande relevância, mas que tem um papel social e, do ponto de vista da sociedade, estabilizador, muito importante, né? De se olhar para esse aí, políticas públicas. E aí outro ponto, né, que no Brasil a proteção ao produtor rural em termos de subsídios e tal, comparativamente com esse europeu, né, que eu estou falando, é muito menor, né? Então, aí é um problema de política pública mesmo, que tem que ser endereçado. Bom, gente, a gente está perto do horário, tem mais uma pergunta? Dá para fazer? Dá. Não, bom, o seguinte, não é nem uma pergunta especificamente, a pergunta é, será que um modelo como esse funcionaria no agro? E quando nós estivemos na Alemanha, visitando empresas familiares, uma chamou muito a atenção, que ao invés de ela dividir a holding em holdings, ela atomizou a participação. Ou seja, a partir de determinada idade, todo herdeiro ganhava uma cota, era o acordo que eles tinham feito. E essa cota tinha liquidez. E você tinha um custodiante que administrava esse compra e venda de participação entre os sócios. Porque quando a gente fala que dentro de uma holding, a holding se resolve, na verdade, às vezes é dois, que quer ser músico, não quer saber de nada. Quer dizer, então eles dão liquidez para isso daí. E é pênalti para eles. Né? Eles dão liquidez. E se ele quiser voltar um dia, ele pode voltar como sócio. Quer dizer, então, mas só que aí eles têm todo um arcabouço de o que é a família, para tentar segurar todo mundo dentro da família, e o negócio tem que ser lucrativo para dar essa outra coisa. Mas é só para mostrar que quando você transforma em holding, você cria uma estrutura de sociedade difusa, e a mais complexa das estruturas é a difusa. Isso aí é como, eu nunca ouvi falar nisso, mas é como abrir o capital em pequena escala, né? E dentro de casa. 250 herdeiros. Eu fico pensando em como que você gera, vamos dizer, a liquidez para recuperar. Mas você sabe que isso me faz pensar no FIAGRO, né? O FIAGRO é um instrumento que foi criado
Eu acho que até originalmente para isso. Ele acabou sendo usado para fazer fundo de CRA, né? Mas ele era originalmente para organizar imóveis rurais numa estrutura de fundo com cotistas, né? E se você conseguisse fazer isso, então os sucessores são cotistas de um FIAGRO e aquilo lá é equivalente a ter o capital aberto, porque você pode vender a sua cota para quem você quiser, né? Isso não foi ainda para essa direção, embora nos últimos dias está tendo muita conversa sobre FIAGRO e até o uso de FIAGRO como estrutura para receber várias garantias que vão ser executadas, né, dentro de empréstimos que estão tendo default, as 400 recuperações judiciais, né, que já tem. Então, vem uma fase aí de muito problema de execução de crédito. Talvez os FIAGROS sejam bons veículos e comecem a ser usados para esses fins imobiliários de detenção de imóvel, né, como são os FIIs, e que pode servir, talvez, né, para essas soluções, vamos dizer, de sociedade dando liquidez, sem ter que abrir o capital, porque para abrir o capital você tem que ser muito grande, tem que ter muita governança. É caro e acabou não acontecendo, né? A Brasil Agro fez, a SLC fez, mas muitos não conseguiram fazer. Né? O desafio é como é que você salta de 3 proprietários para mais de 10 ou 15, onde aí sim passa a ser um átomo, né? A entrada ou saída não impacta tanto, mas com 3 ou 4, um sai. Mas ele contou para nós, ele foi construindo essa. Tanto é que quando a jovem ou com alguém da família, tem um símbolo. Quando você chega nessa idade, eles simbolizaram o fato de você faz parte da família. E aí tem todo um ritual na família para isso. Quer dizer, foi criando uma cultura, efetivamente, de uma comunidade familiar que todo mundo compartilha aquele negócio. Interessante a história. É uma empresa holandesa, assim, não recordo o nome dela, mas antiga assim, no mundo, que é a mesmo tipo de estrutura que eles criaram para a família. Estabiliza bastante a sociedade. Mas acho que precisa de uma cultura prévia também. Também a cultura do país ajuda, né? Porque se o arcabouço jurídico para construir aquilo e aquilo funcionar, ser perene, aqui não funciona. E é parecido com quase como uma cooperativa, obviamente, com as diferenças que é uma sociedade de capital, proporcional ao capital, né, de cada um, e negociável, né? O grande problema de governança nas cooperativas que é uma sociedade de pessoas, né, e não de capital. Quer dizer, o cara que opera muito, opera pouco na cooperativa, a cota dele não é apreciada no mercado, ele não pode vender para ninguém. Então, ele não está nem aí para a cooperativa, como não se sente cooperado. Né? Mas esse é um modelo interessante, também não conhecia, né? Porque você cria essa condição de ter essa dispersão meio na linha do FIAGRO, um FIAGRO familiar, né? Um negócio assim. Interessante. Parabéns. Bom, gente, obrigada, Nando e Cláudio. Maravilhoso.